Abel Prudente, mais uma vez aqui trazendo mais uma devocional, e hoje nós teremos a continuação da devocional do capítulo 7 de Mateus. Então essa seria a parte 2, né? E aqui nós traremos 3 lições, né, que Jesus ele vai ensinar durante o Sermão do Monte, né? Então o primeiro aqui é em relação a buscar. Olha só o que diz aqui então em Mateus 7, versículos 7 e 8. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Olha só que coisa interessante, então. Aqui o texto ele dá uma ênfase na questão do buscar. De buscar em Deus, né, a resposta para os nossos anseios, né? Aquilo que a gente quer. E isso daqui envolve uma questão chamada fé. Por quê? Porque com a fé dá para se entender 3 coisas aqui dentro do texto. Primeiro, que Deus conhece e entende as necessidades. Porque olha só que coisa interessante que vai trazer o versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então aqui se entende que Deus ele conhece e ele atende, ele sabe como nos atender. A segunda é que Deus está disposto a nos ouvir, porque o próprio Jesus ele pega, né, e direciona, olha, bate. Questão da persistência, né, bater na porta. Bate e a porta se abrirá, né, pede e você será atendido. Né? Então essa coisa é um sinal de que Deus ele tem disposição, né, em nos ouvir, em saber aquilo que nós precisamos, mas que ao mesmo tempo isso é algo em que nós precisamos buscar nele. A busca, esse versículo ele é um chamado à persistência na oração. E Deus ele sabe como atender. Então assim, esses são ensinamentos, né, que esse versículo, que essa parte, né, esse texto ele traz para nós acerca da perseverança na oração. A segunda lição aqui, dentro dessa segunda parte, né, do estudo de Mateus capítulo 7, ela se dá com base nos versículos 17 ao 20, que vai dizer o seguinte: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas toda árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Essa figura da árvore, ela é colocada em um contexto em que Jesus está ensinando acerca, né, de conhecedores da palavra que ministram, ensinam, mas o foco deles não está diretamente ligado a Deus. Então Jesus ele vai alertar sobre isso e ele vai utilizar a árvore para advertir em relação a ensinamentos que por vezes são trazidos, mas que justamente o foco não está ligado diretamente a Deus, né? E que, portanto, pode ser perigoso para a fé. Porque, primeiramente, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos produzindo frutos. E o texto de Gálatas 5, ele vai trazer de uma forma evidente que frutos são esses, né? Então, olha só alguns exemplos. Tem os frutos do Espírito, que são paz, amor, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, bem como os frutos da carne, que eles se manifestam em egoísmo, ira, dissensão, ódio, discórdia. Então, e esses são frutos que são produzidos ao longo da vida. E a questão é o seguinte: qual fruto eu e você temos produzido? Imaginando aqui essa figura simbólica do fruto, se Deus fosse provar o fruto que eu e você estamos produzindo nesses últimos dias, que sabor ele sentiria? Ou ainda, as pessoas que estão na nossa volta, aquilo que nós produzimos diariamente, que sabor será que as pessoas sentem ao provar o fruto que nós produzimos com as nossas vidas? E é por isso que no versículo 21, Jesus vai dar a seguinte advertência: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí fica a reflexão em relação a nós. Que frutos nós temos produzido? E o terceiro e último ensinamento dessa devocional de hoje
se dá no versículo 24 a 27, que diz o seguinte: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A casa aqui ela é equiparada com a nossa vida, né? E esse ensinamento nos leva a refletir aonde que nós estamos construindo a nossa vida. Então, duas perguntas interessantes a se fazer é: que tipo de superfície eu tenho escolhido para edificar a minha vida? Né? Veja aqui no exemplo, a superfície sobre a qual se constrói a casa, ela é equiparada, no caso a rocha, né? A parte sólida ao ensinamento, aos próprios ensinamentos dados aqui por Jesus no Sermão do Monte, tendo em vista que uma vez que se constrói a casa em cima da rocha, ela está melhor alicerçada, o que já não é o caso da areia. E aí, voltando essa reflexão aqui para nós, onde nós temos construído a nossa casa? Em que nós temos edificado as nossas vidas? Em qual superfície que eu tenho construído a minha vida? E uma segunda pergunta importante de se fazer: qual é a profundidade do alicerce em que eu construí a minha vida? Quão profundo eu tenho edificado a minha vida em relação a esses ensinamentos? É uma pergunta também muito importante de se fazer. Bom, então, esses foram alguns ensinamentos aqui trazidos no livro de Mateus capítulo 7, parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, vai aparecer aqui no card. Eu acho que é aqui. Clica nele, assiste. E não esquece de apoiar aqui o nosso trabalho, né? Se inscrevendo no canal, deixando seu gostei, compartilhando o vídeo aí com seus amigos, joga lá no grupão da igreja e ao mais fica aqui a nossa gratidão. Muito obrigado, até a próxima. Abel Prudente, fé que pensa, razão que crê.